Gente, deixa eu ver aqui, bom dia. Bom dia, mas eu não sei que horas eu vou conseguir subir esse vídeo, então bom dia, boa tarde. Seguinte, conforme eu coloquei no story ontem, eu fiz um post, acho que antes de ontem, ou ontem mesmo, sobre o fenômeno, não, sobre o conceito lacaniano de fora-clusão, que tem um envolvimento com a questão da psicose, tá? Então, a psicose, como a gente sabe, de modo bastante simples, ela tem a sua versão esquizofrênica e a sua versão paranoica, né? E essa versão paranoica, ela tem, como é que eu poderia usar, ressurgido com muita demanda nos nossos tempos, né? Pelo menos para mim, na clínica tem aparecido muitos casos, né? E é um assunto que sempre trouxe muita controvérsia, né? Na psicanálise, desde o tempo de Freud. Lacan, eu vou falar mais para frente, tentou uma explicação na sua tese em 1932, mas ele se enrolou um pouco. Depois ele esclarece melhor quando ele faz a conceituação do nome do pai, né? Mas enfim, Zimmermann ele cita a possibilidade de uma aliança terapêutica, né? Eu gosto desse termo do Zimmermann, em prol do melhor possível bem viver a ser proporcionado a esse tipo de sujeito que tem aparecido muito na clínica. Tá legal, mas por que eu estou gravando esse vídeo? Porque esse post que eu trouxe sobre a foraclusão, que é um conceito relacionado à psicanálise proveniente do mundo jurídico, né? E trouxe bastante interação. Obrigado, né? Colegas psicanalistas, colegas psicólogos, psicólogas com percurso na psicanálise, em função dessa controvérsia do manejo clínico, tá? Muito bem. Então eu resolvi fazer esse vídeo a pedidos para tentar, de maneira sintética, falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então vamos lá. O que acontece? Então eu vou restringir essa conversa nossa de hoje à questão da psicose paranoica, tá legal? Então, na verdade, ocorre o quê? Uma desordem de simbolização, tá? Que pode ser duradoura ou transitória. Não há dúvida alguma que essa experiência provém do período de castração, né? Na fase de Piana, nós vamos ver isso, que gera um rompimento parcial ou total no caso da esquizofrenia, mas parcial no caso da paranoica, da psicose paranoica, tá? Então, o sujeito tem um lado saudável do ego. No entanto, no outro lado do ego, esse sujeito tem a sua própria realidade. Então, ele tem um lado que está vivendo a paranoia na sua própria realidade. E não há dúvida nenhuma que isso provém lá do período edipiano, entre aspas aqui, não bem resolvido, e há o que a gente chama de ausência de juízo de atribuição. Notem, esse ausência de juízo de atribuição não tem absolutamente nada a ver com juízo de valor, mas a como o psicanalista ou o próprio sujeito atribuir o significante no qual está se aderindo essa questão da paranoica, tá? Essa questão paranoide. Por quê? Porque é algo que volta, eu vou falar mais para frente do caso Aimé, citado por Lacan, e também do Homem dos Lobos, do Freud, mas o que acontece com o psicótico paranoico? Tá? Algo não bem simbolizado, não bem aderido
volta, mas volta para ele numa realidade, né? Isso é diferente da neurose, que volta com uma facilidade de transferência, a gente chama de retorno do recalcado, diferente da perversão, que o sujeito acaba realizando sua pulsão provavelmente em fetiches, mas na psicose paranoica, isso volta em realidade, tá? Tem um livro muito bom de um psicanalista que eu gosto muito, Nasio, e ele cita aqui, ó, uma coisa interessantíssima, eu estou me referindo a manejo. Para o psicanalista, localizar a origem do apelo, então, notem, na aliança terapêutica, o psicótico faz um apelo à elaboração, porque é uma baita dificuldade de transferência, né? Então, Nasio cita, para o psicanalista, localizar a origem do apelo equivale a pesquisar o contexto em que debutou, ou seja, apareceu o processo da psicose, no caso paranoica, tá? E ele coloca que é uma posição definida, Nasio ainda, tá? Segundo a qual a foraclusão, ou seja, a questão da psicose, desse desvincular e ter a sua própria realidade, incide não sobre o todo lacaniano, mas sobre um significante. Justamente essa concepção da foraclusão, fundamentalmente atuante num significante, é que seria desenvolvido por Lacan à luz do mito edipiano. Então a gente aqui comprova a questão que isso ocorre lá num problema relacionado à castração, à fase edipiana, né? Nessa tríade simbólica do todo, do um e da falta, vamos lembrar isso ainda em Lacan, tá? O todo é aquele conceito lacaniano que todos têm o falo, o um, uma pessoa não tem, no caso a mãe, e a falta é a falta em si, né? Então, olha só, que bela citação de Nasio. Nessa tríade simbólica do todo, do um e da falta, converte-se agora na figura temática do todo da mãe, onipotente, do um, do significante do nome do pai, Barden, e da falta, representada pelo desejo da mãe. E aí Nasio coloca aqui, ó, adiantemos de imediato, então, que esse fenômeno da foraclusão se dará, ou se exercerá exclusivamente sobre o significante nome do pai, ou seja, se dará exclusivamente na falta, né? Nessa relação que intersecciona o todo, o um e a falta, tá? Da versão lacaniana. Muito bem. Por que isso? Porque essa realidade do sujeito psicótico paranoico, repito, ela volta na sua própria realidade. É muito interessante a realidade do próprio sujeito. Lacan, olha como isso é complicado. Lacan tentou explicar isso na tese dele de 1932. Então ele faz uma relação entre a visão alemã, mais relacionada à patologia, à psiquiatria, com a visão francesa, aí já mais relacionada à questão da psicanálise. Ele cita o narcisismo, isso é uma questão bastante proeminente no sujeito psicótico paranoico. E aí ele entra com uma coisa que começa a resolver a parada, que é a questão do caso Aimé quanto ao delírio, né? Então, o que seria esse delírio do psicótico paranoico? É esse retorno, não em transferência, muito difícil, que ocorre quando a gente tenta, e aí dá certo, tem dado certo, pelo menos comigo,
a questão de não ficar insistindo numa transferência e sim numa aliança terapêutica. E um caso bastante peculiar, e que eu indico a releitura, é exatamente quando Freud trata um militar russo, que é o livro onde ele, o texto onde ele relata o Homem dos Lobos, né? Indico muito a leitura, né, não só do Násio, nessa parte referente à foraclusão, mas também da tese de Lacan e do Homem dos Lobos, que, na verdade, o que era, ou quem era? Um sujeito que tinha delírios. Loucos porque um de seus delírios, num sonho, ele sonhou com uma árvore, em cada galho tinha um lobo, e isso foi relacionado à fase de Piana, de um coito que ele presenciou do pai com a mãe, tá? Agora, olha só que interessante essa questão do psicótico paranoico, que o delírio vem em uma realidade, nesse caso do Homem dos Lobos. Ele estava em criança, nessa fase da castração, brincando junto a uma árvore, uma nogueira, enfia o dedo num buraquinho da nogueira, tira o dedo e sente o dedo, vê o dedo pendurado por uma pele. Daí, de repente, ele se apavora com aquilo, enfia o dedo num buraco, num monte de areia, de terra. Quando ele tira, não tem mais nada. Então, é assim que vem a psicose. Paranoica, nós estamos falando. A esquizofrênica também, mas a paranoica você consegue, aí que eu quero pegar, numa aliança terapêutica, você consegue trabalhar esse apelo delirante trazido pelo paciente, tá? Então, posso gravar outros vídeos a respeito. Eu tenho tido sucesso nesse manejo de aliança terapêutica, onde a transferência é muito difícil e tem dado certo. Então, como esse assunto é controverso, eu detalhei um pouquinho aqui, tá bom? Conforme vocês pediram. Muitas pessoas no direct, tá bom? E no story também, tá? Valeu, bom dia, boa, hoje é terça, né? Boa semana, tchau, tchau.